Bart, eu também estava escondendo um segredo. Estou grávida. No episódio de hoje, iremos ver diferentes cenários e situações do episódio de Os Simpsons, desde a invenção de apresentação cultural de Lisa até a inusitada jornada de Bart quase virando papai. O episódio de hoje começa com toda a família Simpsons reunida na sala, cada um realizando uma atividade diferente. Quando Lisa não parece estar conseguindo fazer a lição, Marge pergunta o que aconteceu. Lisa explica que precisa fazer uma apresentação sobre a herança da família, mas a família deles é tão sem graça que o vovô Simpsons aparece e começa a dizer que ninguém da família nunca se casou e nem cumprimentou alguém interessante. Depois vai embora. Mais tarde, Lisa vai para o seu quarto e pega vários livros sobre assuntos que poderiam ser interessantes para o seu trabalho, mas nenhum deles parece despertar seu interesse. Então Bart chega com a tesoura e começa a cortar a embalagem para fazer uma brincadeira com a foto de uma índia que está na embalagem, mas Lisa diz que os nativos são de linhagem nobre. Ela se interessa, mas rapidamente tem uma ideia. Começa a fazer uma pesquisa no seu notebook, enquanto Bart pega uma nova embalagem para fazer outra brincadeira com a tesoura. Lisa começa a escrever seu trabalho sobre uma tataravó que ela disse ser uma nativa americana. Ela inventa uma história sobre essa tataravó, mas ao olhar seu reflexo na janela, começa a pensar que é errado se apropriar da cultura de outro povo. No entanto, seu reflexo responde de maneira diferente, dizendo que é errado tirar uma nota baixa e acabar com a faculdade ruim. Lisa concorda com seu reflexo e tem uma ideia com a cortina da cozinha. No dia da apresentação cultural, Lisa está vestida com a cortina da cozinha de sua casa e conta a história inventada de sua tataravó. Ela continua sua apresentação e no final o diretor a parabeniza por ter feito a melhor apresentação da escola. Ele decide que Lisa irá se apresentar na prefeitura da cidade para representar a escola e seu povo fictício, os Hitachi. Lisa fica sem graça, mas aceita a responsabilidade. Ao descer do palco, começa a se questionar por que mentiu sobre sua herança e percebe que está encrencada por causa de sua mentira. Ela continua pensando e sai correndo do ginásio gritando. Ao passar pelo diretor, ela pensa que seria o grito de guerra da tribo dela. Em outra cena, o filho de Cletus chega mostrando ao seu pai que tirou 3 no trabalho multicultural. Os pais deles ficam orgulhosos e decidem comemorar. Pode esvaziar a banheira! Nós vamos comemorar! Não pode usar a banheira, tô afogando ratos nela. Cletus deixa as tarefas da fazenda em modo automático após puxar o rabo da vaca. No meio do caos, a fazenda pega fogo quando Cletus deixa seu charuto cair no feno, e o fogo se espalha pela cidade. Até mesmo o Waylon pega fogo e corre para pedir ajuda ao Sr. Burns, mas ele não move um dedo para ajudar, mesmo estando com a mangueira na mão. Quando o fogo atinge a escola, o diretor Skinner manda o zelador Willie apagar o fogo. Willie explica que não pode porque todos os extintores sumiram. Ao ver que realmente não há mais nenhum extintor, o diretor entrega lenços umedecidos ao Willie para que ele apague o fogo. O Willie até tenta, mas o diretor volta para dentro da escola e fica pensando em quem seriam os monstros que roubaram os extintores. A cena muda para Bart e Milhouse, que estão com um carrinho cheio de extintores de incêndio. Bart usa os extintores como combustível para fazer o carrinho correr o mais rápido possível. Ele sai disparado com o carrinho, enquanto na cidade todos estão preocupados porque o fogo está se aproximando dos inflamáveis. Bart aparece com o carrinho e passa pela rua apagando todo o fogo. Quando o carrinho para, todos vão até ele, chamando-o de herói. Moe até sugere que comemorem erguendo o Bart para o alto. O prefeito chega e decide conceder um desejo a Bart. Bart começa a pensar no que escolher e pondera várias possibilidades, mas acaba decidindo por uma licença para dirigir, e o prefeito concede o pedido. O prefeito também pergunta se Bart gostaria de ser um doador de órgãos, mas Bart recusa. A cidade concorda e todos decidem retirar seus adesivos de doador da carteirinha de motorista. O palhaço Krusty decide fazer uma brincadeira com a situação, mas nem seu macaco acha graça. No dia seguinte, Bart está dirigindo o carro de seu pai, com Homer ao seu lado, comemorando por levar ele para a primeira aula de direção, até que outro carro fecha os dois. Homer pede para Bart emparelhar o carro e começa a xingar o motorista, jogando vários CDs no carro, até que percebe que o motorista é Marge. Quando ela chama por Homer, ele manda Bart acelerar. Depois disso, Bart está na escola escrevendo insultos no quadro. Ao sair da escola em seu carro, atropela vários pedestres na calçada, incluindo o chefe da polícia. Ao chegar em casa, joga o carro em seu próprio pai sem nem perceber o que fez. Chega o dia da apresentação de Lisa, no Centro Multicultural de Springfield. Ela começa a falar sobre as invenções da tribo Hitachi, e todos da plateia começam a comemorar. Lisa continua seu discurso
e até Homer fica impressionado com as palavras dela. Ela encerra a apresentação e pede à sua família que saiam logo. Quando Homer questiona o motivo da pressa, Lisa revela que suas palavras não foram tão fiéis aos fatos. Os dois começam a rir e Homer sente orgulho dela. Marge diz que está orgulhosa de ser uma mãe Hitachi. Um repórter indígena chega para se apresentar a Lisa e conta que nunca havia falado com a tribo Hitachi, mesmo sendo um pesquisador de todas as tribos perdidas. Lisa ri de nervosa, tentando dar uma desculpa, e o repórter começa a fazer perguntas sobre sua tribo. Lisa responde de forma aleatória. Depois de anotar, o repórter decide ir embora, deixando Lisa nervosa. Em casa, Bart avisa a família que vai sair porque entrou em uma corrida. Antes de sair, Homer fica sério e diz ao Bart que para poder continuar usando o carro, ele precisa cumprir com as responsabilidades. Homer entrega um celular a Bart, pedindo para que ele seja seu motorista sempre que necessário. No mesmo momento, Homer liga para Bart e pede para que ele vá encher várias bolas no posto de gasolina. Durante a noite, enquanto Bart está dormindo, o celular toca e Homer pede para que ele vá buscá-lo. Bart vai junto com Lisa e enquanto está dirigindo com sono, Lisa não para de falar das coisas erradas que Bart está fazendo. No entanto, Bart ameaça Lisa com a história da herança indígena dela e Lisa decide ficar quieta. O celular toca novamente, com Homer dizendo que estava no porta-malas do carro. Rapaz, não quero te assustar, mas estou te ligando de dentro do porta-malas. Bart reclama por não fazer nada divertido e ter que seguir as regras. O celular toca novamente e Bart atende gritando para o seu pai calar a boca, escondendo o celular no porta-luvas. Bart decide que chegou o momento de pôr o pé na estrada e sair da cidade por um tempo. Ele passa por várias cidades novas, até decidir entrar em Northbrook. Bart acha tudo incrível, passando pelo maior pula-pula do mundo, pelo melhor zoológico e encontrando um brinquedo do Hulk em uma loja de revistas em quadrinho. Continuando pela cidade, Bart vê um grupo de garotas e decide parar. Ele conversa com elas e uma garota decide entrar no carro, mas é estranha por ele ser jovem demais. Bart inventa uma desculpa e eles se apresentam. Os dois vão jantar, passeiam e durante a noite Bart volta para a cidade, indo para um cinema drive-in. Depois de uma cena interessante do filme com uma serra elétrica, a garota chamada Darcy diz a Bart que gosta dele e o beija. Eles vão para uma floresta para ver o pôr do sol e Darcy sugere que eles se casem. Bart se assusta e Darcy fica brava, questionando sobre eles já terem feito tudo e que ele não poderia ter feito aquilo se não tivesse a intenção de se casar. Ela pergunta se ele não é um canalha e Bart, ao responder que não, diz que está combinado. Os dois vão até o tribunal para assinar a certidão de casamento. Quando é a vez de Bart falar, ele começa a dizer a verdade sobre gostar dela, mas que ele tinha apenas 10 anos. Darcy revela que está grávida, mas Bart já havia ido embora. Ele tenta ligar o carro, mas o carro não quer pegar e Darcy o observa pela janela. De volta ao tribunal, Bart fica assustado com a ideia de ser pai. Darcy explica que não é ele quem é o pai, pois nem chegaram perto disso. Bart fica confuso, já que eles apenas se beijaram e deram as mãos. Ele pergunta quem é o pai e Darcy explica que só quis se casar com Bart para que o filho dela tivesse um pai, já que ela era muito religiosa. Quando questionam como ela pode ser religiosa e estar grávida, Darcy dá um tapa em Bart e começa a chorar. Você é tão religiosa? Por que tá grávida? Boa resposta! Dizendo que o casamento era sua única chance e que se seus pais descobrissem, ela estaria em ar puros. Bart sugere que ainda podem se casar, mas Darcy diz que é impossível porque ele é uma criança. Uma mulher aparece dizendo que em Utah as leis sobre o casamento são mais liberais. Bart começa a imaginar como seria morar em Utah e acha a ideia interessante. No centro de convenções da capital, chega o dia da conferência tribal com a apresentação de Lisa. Ela começa a contar sobre a sua tribo, mas muito nervosa decide revelar a verdade. Não existe nenhuma tribo Hitachi e ela tinha tirado esse nome da marca do seu micro-ondas. Lisa pede perdão, alegando que todos poderiam perdoá-la por ser apenas uma garotinha. Contudo, uma flecha com fogo é lançada em sua direção. O repórter interrompe para afirmar que todos ali têm uma herança nobre e não podem culpar uma garotinha que queria ser como ele. A plateia vai à loucura e um membro revela que não é nativo americano. Vários outros seguem confessando que também não são nativos americanos. Homer chega para buscar Lisa no palco, afirmando que sua tataravó era índia e que deveria ter dito isso antes. Lisa concorda irritada e uma flecha atinge a cabeça de Homer. Enquanto isso, Bart e Darcy estão indo para a cidade de Utah. No meio do caminho, Darcy sente um desejo de comer morangos, mas Bart diz que eles estão no meio do deserto. Darcy se irrita.
Bart faz uma piada e no final leva um tapa. Quando Homer e Lisa chegam em casa, Marge está na porta esperando por eles e mostra um bilhete que encontrou no quarto de Bart. O bilhete dizia que ele e sua namorada Darcy foram para Utah se casar porque ela estava grávida. Homer acha graça, dizendo que os homens da família estão fazendo o trabalho direitinho. No entanto, quando Marge se mostra irritada, ele muda o tom e começa a culpar a garota por engravidar antes de se casar. De que tipo de vadia engravida antes mesmo de se casar? Eu engravidei! Marge lembra que ela mesma engravidou assim, e Homer começa a arrumar desculpas sem conseguir formar uma frase coerente. Ele acaba decidindo sair de casa. Mais tarde, Marge tenta localizar as crianças, rastreando as compras feitas em seus cartões de crédito. Depois de encontrar uma pista, eles decidem ir para Utah. Ao abrir a porta, os pais de Darcy aparecem com um bilhete dizendo que ela fugiu com o filho dele. Homer revela que a garota estava grávida, surpreendendo os pais dela que não sabiam dessa informação. Em Utah, Bart e Darcy estão na cerimônia de casamento, quando Marge chega interrompendo a cerimônia. O pai de Darcy não se importa com a diferença de idade, mas ao descobrir que Bart engravidou a garota, decide confrontá-lo. Bart tenta usar seu golpe de karatê, mas acaba caindo sem acertar o homem. Darcy explica que Bart não é o pai e que ela queria se casar apenas para evitar a vergonha de seus pais. A mãe de Darcy revela que também está grávida, tornando a situação mais fofa aos olhos de todos. O pai sugere mentir aos vizinhos, dizendo que os dois bebês são gêmeos. Darcy encerra tudo com Bart, que faz uma brincadeira para se encontrarem daqui a 15 anos na rua. Durante a noite, Homer está colocando Bart para dormir e Bart conta que pensou que ele e Darcy seriam um casal feliz, mas na verdade eles passavam o tempo todo brigando. No entanto, ele gostava da ideia de ser pai. Homer diz que um dia ele será um ótimo pai e Bart agradece, dizendo que Homer também será um ótimo pai um dia. Eles riem e Homer pede para Bart levá-lo para passear de carro. Enquanto cantam, o episódio termina com Bart dirigindo e Homer no banco do passageiro com sua cerveja, ambos cantando Brilha, Brilha, Estrelinha. Beija logo, menino idiota! O Bart Simpson me beijou! No início do episódio, vemos Homer todo animadinho com o fato de ter um GPS em seu carro, acreditando que com isso irá conseguir levar as crianças mais rápido para a escola. No caminho, o GPS pede para Homer virar à direita diversas vezes, e Bart avisa que se ele fizer isso, eles vão entrar em um canteiro de obras. Mas Homer não acredita que Bart pode ser mais inteligente que o computador e acaba virando à direita. Com isso, eles passam por um canteiro de obras e até o carro começa a rodar, passando por várias barreiras. Eles atropelam um dos trabalhadores e o carro deles é guinchado. Diminua a elevação em 3 metros e depois vire à esquerda. Assim que conseguem sair do acidente que acabaram de sofrer, Homer ainda consegue deixar as crianças na escola, mesmo com o carro todo destruído. Ao escutar o GPS mandando virar novamente à direita, ele se irrita e joga o computador para fora do carro. Assim que Bart entra na sala de aula, ele vê que os alunos estão fazendo um caos dentro dela, então se questiona onde estaria a senhorita K. Nesse momento aparece o diretor Skinner, explicando que a senhorita K precisou sair da escola para resolver um problema com sua irmã. Bart questiona se ele iria substituí-la, mas o diretor diz que isso jamais aconteceria. No entanto, como os custos na escola estavam baixos, eles precisariam unir as 2 quartas séries, o que deixa todos na sala surpresos. As crianças começam a falar sobre a diferença que há entre as 2 turmas. Os gênios deles são um garoto e uma garota! Esquisito! Então todos vão para outra sala, e cada uma se senta ao lado de um dos alunos que estão na classe. Milhouse se senta ao lado de um garoto que pratica surf, enquanto Nelson se senta ao lado de um garoto cego. Ao descobrir isso, Nelson começa a deixar um aviso de que se alguém mexesse com o garoto, iria se ver com ele, mas o garoto explica que ninguém ali na sala mexe com ele. Já Bart se senta ao lado de uma garota, mas ela cria uma barreira para que cada um tenha seu lado. Bart não liga para isso e acaba encontrando item com o nome dela, descobrindo que ela se chama Nick. No entanto, ela continua ignorando e pega um livro para ler. Bart diz que irá criar um som com o seu sovaco. Enquanto ele o faz, a garota acaba dando um leve sorriso. Na classe da Lisa, enquanto todos na sala tiraram boas notas em um teste, ela acabou tirando seu primeiro F, algo que ela não acredita e pensa ser um sonho. Porém, ao se jogar da mesa, percebe que não era um sonho e realmente tinha tirado seu primeiro F na vida. Enquanto isso,
Bart está lendo um livro e comenta cada cena que acontece, o que irrita Nick, que o manda parar. Bart começa então a falar sobre o livro de vampiros dela e comenta que as garotas conseguem estragar até a forma como os vampiros são representados. Ele desenha um vampiro mostrando como seria sua forma correta, impressionando Nick com o seu desenho. Em seguida, ele se oferece para desenhar no braço dela e ela acaba aceitando. Enquanto isso, Lisa está na gangorra do parque, sozinha, lamentando-se por ter tirado um F. De repente, uma garota se junta a ela e a chama para brincar. Logo, várias outras crianças da escola chamam Lisa para se juntar a elas, dizendo que depois que ela tirou um F ficou muito mais legal. Ao receber vários convites, Lisa acha isso muito divertido, mas quando a professora chega para conversar com ela, Lisa pensa que é algo ruim. Ela se gaba disso, mas a professora explica que houve um erro no teste e que ela tinha tirado, na verdade, a maior nota da sala. Com isso, todas as crianças voltam a se afastar dela. Em casa, Bart chega e ao ver as pernas de Homer debaixo do carro, começa a pedir conselhos e dicas sobre uma garota. Porém, seu pai aparece bem atrás dele. Que zoos. Pai! Fala aí, garoto. Sua mãe pensa que eu tô trabalhando no... Revelando que só tinha colocado umas pernas debaixo do carro para fingir que estava trabalhando para Marge. Bart volta a explicar sobre o que queria conversar, mas Homer pede para que ele vá pedir conselhos ao vovô. Então Bart vai até a sala junto com o vovô e recebe o conselho de que, para descobrir se uma garota gosta dele, basta roubar o beijo dela. Quando Bart questiona se isso havia dado certo para ele, o vovô afirma que sim. No outro dia na escola, Bart descobre que Nick gosta de skate e acha isso muito maneiro. Então ele se junta a ela e os dois praticam um esporte juntos, fazendo várias manobras e passando por diversos obstáculos. Eles param em cima do escorregador e Nick pergunta o que eles iriam fazer agora. Nesse momento, Bart lembra do conselho do seu avô e dá um beijo na garota. Ela começa a gritar, dizendo que aquele foi o primeiro beijo que deu na vida e que esse sempre será seu primeiro beijo. Beija logo a menina, idiota! O Bart Simpson me beijou! Todas as crianças da escola escutam e Bart sai de lá de fininho em cima do skate. Mais tarde, na escola, os pais de Nick e os de Bart são chamados para falar sobre o ocorrido entre as duas crianças. Enquanto Homer acha engraçado ter que faltar ao trabalho por esse motivo, a mãe de Nick não acha isso tão simples. Ela começa a explicar que é advogada e que seu esposo é promotor. Então a mãe da garota entrega ao diretor Skinner um contrato dizendo que se medidas não forem tomadas, eles irão processar a escola. Ela ainda garante que algum dia Homer irá se arrepender de ter tido Bart. Ao chegar em casa, Marge e Homer vão falar com Bart, que explica que não teve culpa, pois apenas seguiu o conselho que o vovô deu a ele. Marge então se vira para o vovô e começa a questionar por que ele não deu conselhos piores ainda, de forma irônica. Bart diz que pode resolver a situação indo falar com Nick, mas seu pai o impede, dizendo que se isso acontecer, eles serão processados. Depois de um momento de conversa entre eles, Homer tem uma ideia para tirar os pensamentos sobre a garota da cabeça de Bart. Então os dois vão ao cinema assistir a Comichão e Coçadinha em 3D. Enquanto o filme conta uma história um pouco assustadora, Bart e Homer se divertem. De volta à escola, agora Lisa está escrevendo um texto no computador para seus amigos sobre como é difícil ser aceita. Em seguida, ela recebe uma resposta aconselhando a não desistir, pois ela não estava sozinha. O remetente assina como Flotuzumi. Enquanto Lisa tenta descobrir quem poderia ser essa pessoa, é anunciado uma assembleia escolar. Na assembleia é explicado que o último acontecimento envolvendo um garoto e uma garota, Chalmers diz que agora eles terão uma apresentação sobre como devem se comportar na escola. Então o zelador Willie se passa por uma garota penteando o cabelo, enquanto o diretor Skinner chega representando Bart e começa a se apresentar. Na plateia, Homer diz que está feliz por finalmente conseguir participar de uma peça da escola de Bart, mas Marge o lembra de que aquele não é Bart, e sim o diretor Skinner. Nesse momento, o diretor manda Homer parar de falar, mas isso o irrita e ele parte pra cima do diretor. Cala a boca, gordão. Ah, seu Zé, olha ela! Eu te...
Nos bastidores, Chalmers manda os seguranças tirarem Homer do palco. Chalmers então ordena que os atores encenem a cena que causou toda aquela confusão. Os atores se beijam e Bart faz uma piada com isso. Toda a plateia começa a rir. Chalmers chama a atenção dos alunos, mas não dá certo, e ele diz que enquanto continuarem rindo, os atores continuarão se beijando. E assim é feito até anoitecer. No dia seguinte, cartazes sobre beijos estão espalhados pela escola. Bart começa a se sentir culpado por isso, mas assim que abre seu armário, vê Nick dentro dele. Ela o beija, deixando Bart confuso. Depois disso, os dois continuam se beijando no parque da escola, enquanto todos brincam. Lisa está jogada no chão, até que um helicóptero aparece e procura um local para pousar. Assim que consegue, de dentro sai a primeira-dama, Michelle Obama, e um palco é improvisado ali mesmo. Michelle faz um discurso sobre ter sido uma garota superdotada e diz que foi até lá só por causa disso. Ao citar o nome de Lisa Simpson, isso deixa a garota empolgada. Michelle conta que sempre se esforçou em tudo e que tudo que conquistou foi graças aos estudos. Nesse momento, Lisa percebe que por causa disso, Michelle agora era a mulher mais popular e elegante de todos os tempos. Michelle dá uma lição, dizendo que antes de ser tudo o que era, havia sido uma nerd, e que nenhuma criança deveria prejudicar um superdotado, pois eles governariam o país no futuro. Ela pede que quem for superdotado se apresente, e algumas crianças, incluindo um dos seguranças, se apresentam. No telhado da escola, Bart e Nick assistem a tudo. A garota comenta que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na escola. Bart concorda, mas comenta que ninguém pode descobrir sobre eles. Nick fica confusa e Bart pergunta se ela agora não seria sua namorada. A garota começa a criar uma briga dizendo que ele está querendo ser o dono dela. Bart diz que não é isso e afirma que não vai aceitar que ela o machuque. Ao ir embora, ele bate a cabeça e acaba caindo do telhado. Nick grita que Bart morreu e diz que o ama, mas ao perceber que ele está respirando, muda de atitude e o chama de otário. Eu amo esse menino! Ah, ele está respirando. Otário! Mais tarde, todas as crianças estão reunidas ao redor de Bart e o zelador toca nele. Percebendo que ele não está respirando, ele sugere que alguém faça respiração boca a boca, mas Chalmers diz que é contra a política da escola. Mesmo assim, Nick o ignora e vai até Bart salvando-o. Bart acorda e as crianças comemoram. Ah, vocês chamam isso de beijo? Vem aqui, vem! No final do episódio, na escola, todos se tratam com carinho. Bart agradece a Nick, mas ela pede que finjam que nada aconteceu. Bart fica confuso. Depois de esculachar o garoto, ela aparece atrás dele e o beija. Sem dizer mais nada, ela vai embora. Bart fica confuso e grita falando que a ama.